Fala pessoal, a gente está iniciando aqui mais uma aula do Ensinando Ciências e essa aula faz parte de um material, né, que eu tenho produzido já faz um tempo, mas preciso dar uma atualizada aqui no canal, que são os conteúdos pockets, que seriam como se fosse mini cursos ou aulas mais introdutórias e ao mesmo tempo mais aprofundadas sobre alguns temas. Por isso que esses vídeos ou essas aulas que fazem parte desse conteúdo pocket, né? Por assim dizer, conteúdo de bolso, é, tem já alguns conteúdos aqui no canal, tem esse que eu estou gravando agora e tem outros conteúdos futuros, mas basicamente vai ser alguns conteúdos que vai se aprofundar um pouco mais em determinados temas. E nessa aula, nesse conteúdo de hoje, né, sobre o design inteligente, eu gostaria de apresentar um pouco a vocês sobre o que é o design inteligente ou a teoria do design inteligente e como é algo tão presente nas nossas vidas, ainda que a gente não perceba ou ainda que a gente não pense sobre a palavra design inteligente, mas ainda assim está presente no nosso dia a dia, tanto de maneira natural, né? De maneira fazendo parte da criação das obras criadas por Deus, quanto também de coisas criadas pelo próprio homem, pelo próprio ser humano, que é o que a gente vai ver nessa aula de hoje, ou seja, o design inteligente tanto da parte de Deus quanto o design inteligente da parte do próprio ser humano presente no nosso dia a dia, de diversas formas e de diversas maneiras. Então vamos lá, né? Mas antes de iniciar a aula, o que é a TDI, a chamada TDI, ou o que é a teoria do design inteligente? Basicamente, a teoria do design inteligente é uma teoria que se opõe ao que diz, ao que estabelece, né, ou ao que supõe a teoria da evolução. Mas vamos antes à definição do que é a TDI, do que é a teoria do design inteligente. Basicamente, a teoria do design inteligente, ou TDI, é uma teoria científica que defende que certas características do universo e dos seres vivos são mais bem explicadas ou melhor explicadas por uma causa inteligente, racional, pensante, ao invés de um processo não direcionado, não guiado como a seleção natural, como é o caso do que defende os evolucionistas ou aqueles que defendem, né, e propagam a chamada teoria da evolução, primeiramente formulada por Charles Darwin, né? Então, basicamente, a gente pode estabelecer um paralelo entre o que defende a teoria da evolução e o que defende a teoria do design inteligente. A teoria da evolução, basicamente, ela define que do caos passou-se a haver ordem, ou seja, do caos, praticamente as coisas passaram a se organizar de uma maneira aleatória, de uma maneira não direcionada, e se organizar a tal ponto que temos hoje vida, temos hoje um universo, temos hoje DNA, temos hoje luz, temos hoje energia, matéria, as leis da natureza, uma organização mirabolante, né? Tudo isso como fruto do acaso, tudo isso como fruto da desordem, tudo isso como algo totalmente aleatório que surgiu, por assim dizer, num passe de mágica. É como se fosse o estalar de dedo do Thanos. Para quem assistiu aí, né, e acompanha toda a franquia da Marvel, gosta de filmes de super-herói, né, como podem ver aí, camisa aqui do maior super-herói dos quadrinhos, que é o Superman. Mas para quem acompanha a franquia de séries, né, de filmes e tudo mais, especialmente da Marvel, tem lá a Manopla do Infinito, que o Thanos usou para exterminar metade da vida em todo o universo, né? E tem agora o Doutor Estranho, a Wanda e tudo mais, esse universo mágico, esse multiverso, né? Onde tem muito esse elemento de magia. Basicamente, a teoria da evolução é como se fosse num passe de mágica, o universo surgiu num estalar de dedos de alguém ou do acaso, de quem quer que seja, de ninguém. Surgiu o universo, surgiu vida, surgiu informação, surgiu tudo. Do nada para nada e feito por ninguém. Mas o que propõe a teoria do design inteligente?
é que as coisas que a gente vê, né, tanto nós mesmos, o nosso meio onde nós seres humanos vivemos, o nosso planeta, o universo em que vivemos, diferentes coisas, diferentes fenômenos, formas de vida, sistemas na criação ou na natureza, né, indicam que de alguma forma essas coisas foram planejadas, de alguma forma essas coisas foram criadas, foram causadas, né, e conduzidas e formadas ou criadas por uma causa inteligente, por uma causa que planejou isso, que pensou nisso, que anteviu muitos problemas e por aí vai. E basicamente é isso. E, claro, vale a pena a gente dar uma revisada sobre como funciona o método científico, né? Que dentre os seus pilares tem a questão da observação, ou seja, da observação e da experimentação. Quando a gente para observar o processo evolutivo na natureza, né, e tentar experimentá-lo, a gente não encontra o processo evolutivo ocorrendo. A gente não encontra fósseis de elos entre uma espécie mudando para outra espécie, e a gente não encontra o processo evolutivo ocorrendo ao longo do tempo de vida que o ser humano existe, por exemplo. Aí qual a desculpa dos evolucionistas? Jogam a peteca para o tempo. E jogam a peteca não somente para o tempo no sentido de centenas de anos, ou de milhares de anos, mas de milhões e bilhões de anos, ou seja, de muitos e muitos anos, séculos, milênios se passando para haver algum tipo de mudança significativa e surgida simplesmente do nada e para nada e aleatoriamente num passe de mágica, como se fosse o estalar de dedos do Thanos, que estalou o dedo, aconteceu do nada. Mas a teoria do design inteligente entende que, por exemplo, as coisas que eu vou apresentar a vocês mais adiante indicam fortemente um design, indicam fortemente planejamento, indicam fortemente desígnio, propósito, vontade de uma causa inteligente para fazer essas coisas surgirem, fazerem essas coisas se tornarem realidade, né? E vamos ver um pouco mais adiante tanto do design inteligente presente na criação, na natureza, quanto também nas próprias coisas que nós criamos e estabelecer um paralelo, né? Uma comparação entre as coisas que a gente observa na natureza e coisas que nós seres humanos criamos. Quais são os pilares da TDI? Basicamente, a teoria do design inteligente se firma ou se realiza ou se apresenta, né, em cima de 4 pilares, que aqui a gente vai nomear como o Quarteto Fantástico, como o químico e cientista brasileiro Marcos Eberlin diz, né, é o Quarteto Fantástico. Tem um Quarteto Fantástico aí da Marvel, o Senhor Fantástico, Richard, me esqueci o nome, tem o Homem Tocha, ou Tocha Humana, tem a Mulher Invisível e tem o Coisa. E na TDI a gente tem quem? A complexidade irredutível, ou seja, tem coisas na natureza que chegam ao ponto que é impossível reduzir e que a complexidade é absurdamente incrível e imensa. O segundo ponto, a informação. Terceiro ponto, o terceiro pilar, o ajuste fino no universo. Basicamente que o universo é bem ajustado e bem regulamentado para haver a vida e para as coisas funcionarem no seu devido lugar. Para haver vida, mas também para haver tudo que a gente vê no universo, no planeta Terra, na natureza, enfim, e por aí vai. E o quarto pilar é a antevidência genial, ou seja, antes de certos problemas virem a ocorrer ou possivelmente ocorrer, já existe uma solução genial antecipadamente. Por exemplo, no corpo tanto do ser humano quanto de diversos seres vivos aí, né? Antes mesmo de ele adquirir qualquer tipo de forma de doença ou de infecção, já existe um sistema que visa proteger o ser humano disso. E existem ainda barreiras
para proteger aquela forma de vida de possíveis doenças ou infecções. Por exemplo, no nosso caso de seres humanos, a nossa pele é a nossa primeira grande barreira imunológica. É a primeira barreira que vai nos proteger de agentes patogênicos, de vírus, bactérias, doenças, né, causadas por algum tipo de micro-organismo, mas também por algum tipo de agente químico também, e por aí vai. Mas além da pele, a gente tem algumas outras barreiras e também todo um sistema imunológico, todo um sistema voltado para defesa e proteção do nosso corpo contra perigos externos, contra agentes externos que causem algum tipo de ameaça à nossa vida. Pensem nisso. Como isso é genial. Pensem nisso. Por acaso um processo não guiado, aleatório, como um processo de jogar dados ao acaso, poderia fazer surgir tudo isso? Pensem por um momento sobre o corpo humano. O corpo humano é complexo demais. Tem várias estruturas, órgãos, tecidos, sistemas, é todo um organismo funcionando bem integrado, bem organizado. E além disso, tem a presença de informação. Informação presente onde? Em cada uma das células, presente dentro do DNA. E essa informação, ela é transmitida, ela é manifestada e trabalhada, né, através do RNA e da produção de diversas enzimas ou proteínas e por aí vai. E tipo, pensem como tudo no ambiente ao redor, no planeta Terra e no universo é organizado para que haja vida, não somente vida animal e vegetal, mas a própria vida humana. E até mesmo a nossa existência no planeta Terra, todo o nosso sistema e a posição do nosso sistema solar no universo ou na nossa galáxia favorece a existência de vida aqui. Tudo é muito bem organizado, milimetricamente organizado. E ainda existe toda uma antevidência genial, não somente em relação ao corpo humano e à nossa saúde, mas também até mesmo em relação ao nosso sistema solar e ao nosso planeta. Por exemplo, a gente vê a Lua, a gente vê que a Lua sofre diversos impactos aí, né, de diversos pequenos corpos rochosos, né, que o atingem e atingem a vários outros planetas e satélites naturais de cada um desses planetas também, mas a gente vê que nossa Lua é bastante impactada. É como que se, de certa forma, ela funcionasse também como um escudo, que vai blindando, né, ou cercando e girando em torno do nosso planeta. E além disso, tem Júpiter, um gigante gasoso, um planeta imenso, que atrai diversos desses asteroides, cometas, enfim, para ele mesmo. Ou seja, e tudo isso girando ao redor, não somente do Sol, mas também do nosso planeta. Fora duas barreiras, dois cinturões que existem, ou seja, toda uma estrutura bastante interessante para a gente pensar, nossa, tudo isso surgiu meramente do acaso, né? E só para vocês terem algumas ideias, né, de exemplos no universo e na natureza, tem as leis da natureza, que muitos cientistas aí já descobriram, já descreveram elas matematicamente, né? Já exemplificaram elas, né? Já conectaram com outras áreas e campos do saber e tudo mais. Por exemplo, as leis de Kepler, Johannes Kepler, sobre a movimentação dos planetas, as leis de Newton, né, sobre a gravidade e tudo mais, e vários outros cientistas com suas leis, as leis de Gregor Mendel, ou as leis de Mendel, né, relacionadas à genética. Ou seja, cada parte da criação, cada parte da natureza, do universo, seja da vida biológica, seja do planeta Terra, do sistema solar, ou do universo, enfim, ou mesmo de níveis atômicos, subatômicos e microscópicos, menores do que uma formiga, menores do que uma célula, cada um deles é regido por leis. E de onde veio essas leis? De onde veio essas constantes universais que estão presentes em tudo? Por exemplo, na velocidade da luz.
no átomo, nas partículas subatômicas. De onde vem, por exemplo, toda essa beleza abundante que existe na natureza, que existe em um homem olhar para uma mulher e ver toda a beleza e formosura dela, por exemplo. Em nós, seres humanos, olharmos para uma criança, um bebê recém-nascido, um bebezinho caminhando, engatinhando, brincando e tudo mais, e se maravilhar com a beleza que existe numa criança, num bebê, brincando, se divertindo, estando com sua família e por aí vai. A beleza que existe nos nossos animais domésticos, né? Que tantos de nós amamos e gostamos de ter a sua companhia e tudo mais. E a beleza que existe em contemplar o céu noturno, em observar as estrelas, os planetas, as galáxias, os diferentes eventos astronômicos. Ou seja, existe uma abundância de beleza, uma exuberância muito grande em tudo, desde as paisagens naturais do nosso planeta, até mesmo a contemplar e ver o universo e observar que existe beleza. Beleza, por acaso, pode surgir pelo acaso. Mentes racionais e pensantes se maravilham e contemplam a beleza. E gostam de beleza e têm prazer na beleza, quer seja essa beleza estética e visual, né? Quer seja uma beleza que se reflete e se apresenta aos nossos ouvidos, como, por exemplo, por meio da música, ou ainda que não seja por meio da música, mas pare, por exemplo, e pense na beleza e nas sensações, ou mesmo em como você se sente, como você percebe o som da chuva, o som do canto dos passarinhos e tudo mais, o som das ondas vindo e voltando numa praia e você ouvindo aquele som. Ainda que não seja uma música como as músicas que a gente produz, ainda assim é uma música natural, que a gente se maravilha, que a gente se alegra, que a gente tem prazer e que a gente, não importa o quanto se repita, a gente está lá e fica, meu Deus do céu, que negócio maravilhoso, que negócio incrível. E fora a singularidade do nosso planeta Terra, é o único planeta no universo até agora, e por mais que o homem vá vasculhando mais e mais longe no universo, é o único planeta onde há vida e onde tudo coopera para que haja vida. Tudo funciona, tudo está tão organizado que permite não somente a vida, mas favorece o florescimento da vida animal e vegetal e o próprio florescimento da vida humana. E a gente investiga diversos exoplanetas, diversos sistemas solares, diversas galáxias e tudo mais, e até agora a gente não encontrou nenhuma evidência de sequer vida microscópica nesses ambientes, nesses planetas, nesses novos mundos, né? Ou diferentes mundos. E mesmo nos mundos daqui do nosso sistema solar, a gente até agora não encontrou vida em nenhum deles, somente vida no planeta Terra. Então, realmente, o planeta Terra é um lugar muito especial e muito singular. E ele não é um mero ponto pálido e azul no universo. É um planeta especial e único e maravilhoso. Não é como Carl Sagan disse, né? Um ponto azul e pálido no universo jogado aí como se não fosse nada. Muito pelo contrário. E exemplos no nosso dia a dia de design inteligente, da busca de padrões que indicam uma causa inteligente. Ciência forense ou criminal. Basicamente, a ciência forense ou criminal, ou o trabalho dos peritos criminais, eles buscam padrões e buscam, né, investigar crimes em um ambiente onde ocorreu um crime, para não somente buscar saber como ocorreu aquele crime, mas também buscar saber o autor ou o agente causador daquele crime, quem cometeu aquele crime, como cometeu aquele crime, em que momento cometeu, ou seja, investigar todos os detalhes de uma causa inteligente, de uma mente, ainda que criminosa, mas de uma mente inteligente
que orquestrou e fez acontecer tudo aquilo ali, quer seja um assalto, um homicídio, enfim, os mais diferentes crimes. Tem o Projeto 7 também. Para muitos que não conhecem, o Projeto 7 basicamente é um projeto de busca de vida extraterrestre ou vida inteligente em outros sistemas solares, em outros mundos, né? E eles têm toda uma metodologia para buscar esses padrões, para identificar padrões de vida inteligente. Se a gente aqui no nosso planeta, a gente se desenvolveu cientificamente, tecnologicamente, socialmente, por aí vai, e desenvolveu diversas coisas, é natural que se há vida biológica e inteligente em outros mundos, eles repitam alguns padrões que a gente mesmo apresenta como vidas, seres vivos, inteligentes e racionais. Então, a gente é capaz de identificar padrões de inteligência aqui entre nós, mas também, se houver vida em outros mundos, também identificar alguns padrões que vão naturalmente se repetir. Mas, até agora, né, nada se encontrou e eu acredito que nada vai se encontrar também. Desenvolvimento de games. Isso também envolve design inteligente. Basta, para quem gosta de jogar videogame, para quem ama esse universo, né, de videogames, basta vocês verem os ambientes incríveis que são construídos, que são elaborados, e muitos deles, claro, né, emulam ou simulam o que existe no nosso mundo natural, no nosso mundo físico, no nosso mundo real, né, no mundo offline. Mas vejam como a mente humana é capaz de criar novos mundos de forma digital, de maneira computadorizada ou de maneira utilizando o poder computacional de máquinas. Eu, por exemplo, joguei e ainda jogo, né, um jogo de tiro, de luta, né, por assim dizer, que é o Free Fire. Para quem já jogou, para quem conhece ou conhece jogos similares como PUBG, o Call of Duty e vários outros jogos que vieram antes, ou mesmo novos jogos que estão surgindo hoje em dia, vocês vão ver diferentes ambientes, ilhas, cidades, mundos e tudo mais que são criados, ou mesmo para quem ainda que não tenha jogado nenhum desses jogos, assistam o filme Jogador Número 1. Basicamente é uma obra que reforça ainda mais o argumento criacionista e o argumento, né, da TDI, da causa inteligente, né, por trás das coisas. Para quem assistiu o filme e leu o livro Jogador Número 1, vocês vão entender bem um pouco disso que eu estou querendo falar aqui, de como uma mente inteligente cria novos mundos, projeta as coisas ali naquele ambiente virtual, né, e faz cada uma daquelas coisas acontecer e melhora ainda mais cada uma daquelas coisas. Basta a gente ver os primórdios dos games, né? Como eram feitos os gráficos, como era o funcionamento deles, né, e tudo mais, e como é hoje em dia com ambientes e um gráfico cada vez melhor, um funcionamento e um sistema do jogo cada vez melhor e por aí vai. Também tem a questão das invenções tecnológicas ou mesmo do desenvolvimento tecnológico, que para haver um desenvolvimento tecnológico tem que ter uma mente racional, tem que ter uma mente inteligente, projetando, criando, imaginando, lidando com dificuldades e com problemas e trazendo soluções científicas e tecnológicas para se resolver e se lidar com aqueles problemas e por aí vai. Tudo isso são exemplos no nosso dia a dia da manifestação de designer inteligente. E nesse caso aqui, né, nesses casos que eu estou citando, de designer inteligente por parte de uma mente inteligente, que é a mente do próprio ser humano. E também no exemplo anterior, de design inteligente, como nós somos cristãos e criacionistas, do Senhor Deus que criou todas as coisas e manifesta a inteligência, a sabedoria, o poder dele através das suas obras. Como diz o Salmo 19, versículo 1, né? E só para título de exemplo e de comparações, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês pararem e pensarem. Observem como funciona o olho humano e como funciona uma câmera fotográfica. Pode ser uma câmera fotográfica, um celular de vocês,
pode ser uma câmera mesmo fotográfica, né, bem grandona assim e tal. Mas basicamente o funcionamento delas é quase o mesmo, ou praticamente o mesmo. Só que uma com a outra, ao comparar uma com a outra, o olho humano com uma câmera fotográfica, vocês vão perceber que o olho humano, simplesmente o olho humano, é muito mais complexo, muito mais incrível do que uma câmera fotográfica. Ou seja, a gente viu um padrão, a gente descobriu como funciona o olho humano e reproduziu esse padrão, criando uma invenção, a câmera fotográfica, e melhorando ela. A cada ano que se passa, mais e mais a gente vai melhorando as câmeras fotográficas e tudo mais. De certa forma, elas vão evoluindo, né? Mas ainda assim, elas são totalmente inferior à questão do olho humano. Além do olho humano, tem esse outro exemplo também bem interessante. Nessa foto aqui mesmo que vocês podem ver as folhas de uma árvore com seu verde aí, né? Com a sua presença de clorofila e os seus cloroplastos, né? Captando a luz do sol e transformando isso em energia para a planta, em alimento para a planta, né? Para a árvore, para as diferentes plantas aí. E ao mesmo tempo aqui, um profissional aí montando as placas de captação de energia solar, que as duas coisas, tanto as folhas de uma árvore ou de uma planta, trabalham com o mesmo princípio que as placas solares trabalham. Basicamente, elas captam a energia solar e convertem essa energia. As plantas naturalmente captam a luz solar e transformam essa energia solar, né, em energia química. E as placas solares captam a luz solar e transformam em energia elétrica. Mas basicamente são dois padrões de design inteligente. Um padrão observado na natureza e um padrão observado em algo que o homem criou, em algo que o homem projetou, que o ser humano projetou, né? Ou seja, mais uma vez, design inteligente. Outro exemplo também, um exemplo maravilhoso e incrível, e que revela justamente essa questão de que fomos criados e fomos planejados. Vocês observem aí a questão do DNA. O DNA basicamente é uma molécula bioquímica muito bem organizada, estruturada, complexa e principalmente otimizada. Otimizada ao extremo, ao máximo, por assim dizer, né? E com certeza é claro que a mente que criou o DNA pode criar coisas muito mais fantásticas e incríveis, né? Mas pensem, como o DNA presente na célula de cada ser vivo, nas nossas células, é capaz de ter toda a informação responsável não somente pelo funcionamento de um organismo, mas sobre cada órgão, cada sistema, cada tecido, como deve ocorrer o funcionamento de cada coisinha. Tudo ali milimetricamente, microscopicamente, bioquimicamente organizado, otimizado e elaborado. Não é uma mera sopa de letrinhas, não é uma mera sopa primordial que deu origem a tudo isso. Basta vocês observarem, né? Costuma-se chamar o DNA também pelo nome de código genético, ou seja, o DNA apresenta informação presente ali, informação biológica, informação organizada a tal ponto que evidencia uma causa inteligente por trás. Mas os evolucionistas e ateus preferem dizer que tudo isso surgiu ao acaso após milhões e bilhões de anos. Pode dar bilhões e milhões de anos. Se você fizer uma sopa de letrinha e jogar lá, elas não vão se juntar e se organizar num passe de mágica, não. Não vai de jeito nenhum. Experimentem fazer isso aí na casa de vocês. Comprem uma sopa de letrinha para vocês tomarem e deixem as letrinhas lá até elas se organizarem. Não vai se organizar, nem sequer vai tomar forma lá na sopa, né, no prato.
E, em paralelo com o DNA, observem como nossa mente inteligente é capaz de criar diversos códigos e variar nesses códigos. Só de exemplo aí é o código de barras, o código Morse, o Braille, a Libras, a língua de sinais brasileira e as várias outras variações e versões, né, de língua de sinais. E as próprias linguagens de programação também que a gente usa para instruir as nossas máquinas, os nossos computadores, a nossa tecnologia, né? E principalmente os recursos que cada vez mais a gente usa hoje em dia com computadores e com a internet. Existem diferentes linguagens de programação para diferentes finalidades e diferentes objetivos, ou mesmo com uma única linguagem de programação, a gente pode criar diferentes aplicativos para diferentes objetivos, ou seja, as possibilidades são praticamente e quase que infinitas. Claro que não são infinitas, né? Mas são como se fossem quase infinitas. Ou seja, são imensas as possibilidades do que a gente pode elaborar, do que a gente pode fazer com essas linguagens de programação. Então vocês observam aí, né, um paralelo entre algo que a gente vê na natureza, que a gente vê na criação, o DNA presente aí nas células, né, de praticamente todos os seres vivos, e em comparação com os códigos que a gente cria, com as linguagens de programação que criamos, presente nas mais variadas coisas que a gente faz. Outro exemplo também bastante interessante é a relação entre os neurônios, presente nos nossos cérebros, né? E no sistema nervoso de diferentes formas de vida aí no nosso planeta, e os microprocessadores presentes nos nossos computadores, notebooks, celulares, relógios, televisores e diferentes tecnologias aí que a gente tem hoje em dia, especialmente, né, aqueles produtos que estão sendo fabricados com o conceito de uma casa inteligente ou com o conceito de conectá-los à internet das coisas, ou seja, de uma TV, de uma geladeira, de um fogão, de um ventilador, de diferentes aparelhos e eletrodomésticos que estão todos conectados ou todos podem ser conectados e acessados através da internet ou da chamada internet das coisas. Por exemplo, você pode acessar todos os eletrodomésticos e coisas da sua casa por meio de algum aplicativo, por meio da internet mesmo. Até mesmo o carro hoje em dia, né, como a gente vê aí alguns carros autônomos ou semi-autônomos, funcionam por meio da internet, por assim dizer, ou por meio do poder de processamento desses microprocessadores. Basicamente, essas duas coisas, tanto esse tipo de tecido celular ou esse tipo de célula, quanto os microprocessadores, basicamente eles funcionam de uma maneira quase que similar, ou de uma maneira quase que igual, processando informações, coletando, organizando, pensando, por assim dizer. Vejam como é incrível. Só que o neurônio é de uma eficiência muito maior e muito melhor do que qualquer tipo de microprocessador até então criado, ou que venha a ser criado. Enfim, é muita coisa para a gente pensar que a gente veio do acaso, que a gente surgiu do nada e para nada. Tem os aviões aí também e os pássaros. Basicamente também funcionam quase que no mesmo princípio, né? Nenhum deles vai voar sem a presença de ar. E nenhum deles vai conseguir voar, planar, subir, descer e tudo mais sem ter um formato aerodinâmico, né? Sem ter um formato que interaja bem com o ar. Aviões e pássaros, eles basicamente compartilham de algumas similaridades que permitem a eles planar, voar, subir e descer, né? Na atmosfera. E tudo isso, novamente, indicando design inteligente. A gente vê aí a envergadura das aves, a estrutura óssea deles, que é oca, né? E a gente vê diversos detalhes nos pássaros e nas aves que permitem a eles que eles voem.
Quando a gente observa o avião também, como o avião é construído, eu recomendo a vocês que assistam algum documentário, algum vídeo aí no YouTube sobre como os aviões são construídos, como eles funcionam, como essa estrutura imensamente pesada, que pesa toneladas, consegue levantar voo e se manter suspensa e voando, né, para diferentes lugares onde o ser humano guiar essa estrutura, né, esse mecanismo, consegue se manter no ar. Outro grande exemplo aí, maravilhoso esse exemplo. Aqui no Brasil ocorre muito, especialmente em praias aí no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil ao longo de toda a faixa litorânea, né, do nosso país e daqui da América do Sul. Vocês podem observar artistas assim na praia que pegam e se utilizam da areia da praia, da água da praia, para fazer estruturas assim como essa da imagem. Estruturas demonstrando planejamento, propósito, beleza, criatividade e tudo mais. E tudo isso a partir de dois elementos só: areia da praia e água da praia, para dar forma a diferentes esculturas de areia. E além disso, vocês podem observar aqui nessa outra imagem, essa estrutura aqui, está lá nos Estados Unidos. Essa estrutura aqui jamais surgiria e existiria do acaso. Tal como essa estrutura da imagem anterior, essa escultura aqui, essa obra de arte, jamais existiria por acaso. Foi uma mente inteligente. Ao ver isso, a gente obviamente supõe e entende que foi uma mente inteligente que fez isso. Porque processos aleatórios e não guiados, vocês podem ver aqui, ó, no restante da praia. Vai fazer no máximo isso aqui, ó. Umas áreas assim, toda bagunçada, tudinho, toda jogada. Mas não vai produzir isso daqui. Da mesma forma é toda essa estrutura. Do rosto de alguns presidentes, né, de algumas personalidades, de alguns homens famosos nos Estados Unidos e no mundo ali. Eu me esqueci o nome desse monte, mas vocês podem pesquisar aí na internet, né, que vão encontrar. Mas isso é só um exemplo entre a diferença de uma mente inteligente e de o acaso, de processos naturais. Que processos naturais e o acaso não produzem isso, somente uma mente inteligente. E da mesma forma, muito do que a gente já viu aqui nessa aula foi produzido e feito por uma mente inteligente e não pelo acaso. E ainda tem mais. Vocês observem, depois pesquisem aí, né, sobre as brânquias dos peixes, como elas funcionam filtrando o oxigênio presente na própria água, tanto na água doce quanto na água salgada. Aos animais marinhos ou aos peixes, né, de água doce e os de água salgada, eles têm brânquias, são basicamente entradas aqui nas laterais, né, da cabeça deles, que filtram a água entra e essas estruturas, né, junto com outras, todo o sistema respiratório deles, desses seres vivos, filtram o oxigênio presente nessa água, ou seja, respiram, mesmo dentro d'água. E é interessante que a gente, ser humano, a gente ainda não criou uma estrutura assim, né, ou algum tipo de tecnologia que faça isso. A gente só conseguiu criar cilindros de oxigênio. E basicamente a gente é como se fossem garrafas, a gente enche essas garrafas de ar comprimido, ou seja, de um ar pressurizado, bem apertado lá, bem concentrado, para a gente poder mergulhar e explorar os oceanos, os mares, lagoas e ambientes subaquáticos, né? Através, como vocês podem ver aí nessa imagem, tem um mergulhador com um cilindro de oxigênio, onde ele vai estar respirando. Então, são duas coisas que indicam uma inteligência, que indicam uma mente inteligente. As brâncas dos peixes, com todo o seu processo de antevidência genial, de complexidade, realmente é um processo incrível pensar, né, nos peixes respirando debaixo d'água. Enquanto que a gente precisa de cilindros de oxigênio para respirar debaixo d'água. Tem também esse daqui, o sistema locomotor humano. Ao estudar sobre o sistema esquelético e muscular do corpo humano
E ao comparar com o que algumas empresas e grupos têm feito, né, que são as chamadas próteses mecânicas ou próteses biomecânicas, né, que visam justamente reabilitar pessoas que perderam algum membro, como algum braço, alguma perna e por aí vai. A gente vê muita presença dessas próteses nas chamadas Paraolimpíadas. Basicamente são Olimpíadas com atletas que perderam algum membro do seu corpo ou possuem algum tipo de limitação, como é surdo, é cego, tem alguma limitação física e tudo mais. Muitos desses atletas eles possuem próteses como essas que vocês podem ver na imagem. É interessante que essas próteses, por exemplo, atletas que possuem as duas pernas usando esse tipo de prótese, né, ou se não usam esse tipo de prótese nas duas pernas, né, ou por assim dizer, nas duas coxas, sei lá, eles correm muito mais rápido do que um atleta com suas duas pernas íntegras e perfeitas. Por exemplo, eu não sei pronunciar bem o nome dele, o Usain Bolt, ou Bolt, que é um atleta jamaicano conhecido no mundo todo, né, por ser o homem mais rápido do mundo. Não sei se atualmente ele ainda é considerado o homem mais rápido do mundo, mas até alguns anos atrás era considerado. Mas muitos atletas com uma prótese dessa conseguem correr muito mais rápido do que o homem mais rápido do mundo. Mas, se a gente for pensar nessas próteses para algumas finalidades diferentes de correr, a gente vai ver que elas são ineficazes, ou mesmo mais atrapalham do que ajudam. Mas em comparação com o sistema locomotor humano criado por Deus, projetado de maneira inteligente, a gente vê que ele pode servir e funcionar para o principal objetivo dele, né, que é a gente se locomover no ambiente, no mundo criado por Deus, e não somente correr, mas andar, se agachar, construir, trabalhar, cuidar das nossas famílias, deitar e por aí vai. Coisas que o uso dessas próteses beneficia por um lado, ou em alguns aspectos, mas não cumpre o papel e as funcionalidades que uma perna cumpre, né? Que uma perna íntegra, que certinha lá tudinho, que não foi amputada, não foi amputada, né? Ou tirada por algum tipo de tragédia, algum tipo de doença ou de acidente, né? Tá lá. Tem também aqui outro exemplo de mentes inteligentes, né? De uma mente inteligente e racional. Vocês observam aí uma pintura de uma paisagem natural. Claro que muita coisa numa paisagem natural, obviamente, ocorre ao acaso, sim, uma pedra rolando, o formato de um rio e tal, essas coisas assim, influem de diversos fatores aleatórios, né? De certa forma aleatórios. Como cristãos, a gente entende que Deus rege a criação em todos os detalhes, que tudo ocorre na permissão de Deus, debaixo da soberania do Senhor. Tudo ocorre porque Deus permite e Deus quer, e Deus faz, né? E Deus criou. Mas é aquela coisa, observem essa pintura expressando beleza, expressando a ordem de certa forma que existe em contemplar essa paisagem. E a gente se admira, a gente gosta de pinturas assim. Mas quando vocês veem, por exemplo, uma paisagem como ela é, de fato, vocês observam essa imagem, essa simples imagem de um trechinho pequenininho de uma praia, essa cor da água tão cristalina e tão azulzinha. Aqui no Brasil existem muitas praias com essa coloração, com esse ambiente natural e bem preservado, que a gente se encanta, que a gente se maravilha. E quando você compara paisagens em obra de arte, você já fica maravilhado com tanta beleza assim, e tanta beleza representada, né, pelas mãos de um artista. E você vê uma paisagem natural, você fica, não, é o acaso que fez tudo isso. Não, tudo aí tá pelo acaso. Não, tudo isso está muito bem organizado, tudo isso tem muita beleza envolvida. E além disso, para a gente chegar aí, né, a um dos nossos, ou último exemplo aqui,
é a da ratoeira e da estrutura das células, tanto animal quanto vegetal. Basicamente aqui na ratoeira, ela tem essa partezinha de madeira aqui, né? Tem a mola, tem uma areazinha aqui para prender essa estrutura, tem o queijo, o local onde vai colocar o queijo. Se você tirar alguma pecinha daqui, a ratoeira não vai funcionar mais. Ou seja, complexidade irredutível. Tem coisas que você pode tirar aqui, tipo, você pode tirar o queijo e colocar qualquer outra coisa, que vai continuar funcionando. Mas depois que tira o queijo, se você tirar qualquer outra coisinha daqui, não funciona mais. Ou seja, tem um ponto onde cada peça ali se encaixa e foi projetada para se encaixar perfeitamente uma com a outra, né? E quando você vê a estrutura tanto da célula animal quanto da célula vegetal, basicamente só tem poucas diferenças entre esses dois tipos de células. E tudo mais tem tanto em uma quanto na outra. Mas basicamente vocês podem ver que tem estruturas que tem em uma e estruturas que tem na outra, que se forem tiradas, a célula não vai funcionar mais, vai morrer, vai adoecer, né? Vai envelhecer rapidamente, vai deixar de viver, de trabalhar. Então, basicamente, são estruturas com complexidade irredutível, com muita informação envolvida, com antevidência genial incrível, com um ajuste fino incrível também. Ou seja, tudo muito bem planejado, tudo muito bem organizado, né? Tudo evidenciando desígnio, propósito, planejamento, inteligência. E para finalizar essa aula, pessoal, a gente já vai aí em quase 50 minutos de aula, né? Espero que tenha sido uma aula bastante interessante e abençoadora e enriquecedora para a vida de vocês. Eu gostaria de recomendar esses dois livros de um forte defensor aí, né, aqui no Brasil da TDI, que é o cientista Marcos Eberlin. Ele é cientista, apresentador de programa de televisão, professor universitário, pesquisador e por aí vai, né? E defende aí a teoria do design inteligente no Brasil e no mundo afora. E ele escreveu esses dois livros, Fomos Planejados e Antevidência. São dois livros que vão apresentar mais profundamente o que é a teoria do design inteligente e como ela se encontra presente em diversas outras coisas na natureza e no nosso dia a dia. Então eu recomendo esses dois livros para vocês, e inclusive, caso vocês queiram adquirir algum deles ou vários outros livros ou qualquer outro tipo de coisa, comprem aqui pelo nosso link na Amazon, que vai estar presente aqui embaixo desse vídeo. Vocês comprando pelo nosso link, vocês já me ajudam aí, né? Com a comissãozinha. Enfim, Deus abençoe vocês e que essa aula enriqueça cada vez mais o conhecimento e a formação de vocês e o amor de vocês por ciência. A ciência, a criação, a natureza, tudo isso evidencia Deus, evidencia os atributos de Deus, evidencia a inteligência, a sabedoria, o poder do Senhor Deus. Então, no demais, que Deus os abençoe e obrigado por acompanhar mais essa aula, mais esse pocket do nosso canal. Enfim, até a próxima aula, pessoal.